Boa noite, irmãos. Estamos tendo um probleminha aqui com o microfone, mas parece que vai dar certo. Nós estamos tratando aqui do Evangelho. Estamos em um culto aqui na casa do irmão Edson, nessa sexta-feira, dia, quem sabe quanto de março? 29 de março, chamada de Sexta-feira Santa. Nós pregamos sobre a Páscoa, reflexões sobre a Páscoa na quarta-feira. E aqui na casa do irmão Edson, nós queremos falar do resultado da Páscoa, não necessariamente falar da Páscoa, mas falar do caminho aberto pela Páscoa, por Jesus Cristo. De acordo com a palavra de Deus, existem apenas dois caminhos, o caminho do homem e o caminho de Deus. O caminho do homem é o caminho do fracasso. Parece dar certo por algum tempo, como diz o autor aos Provérbios, que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o final dele dá em caminhos de morte. Então, os caminhos do homem apartados de Deus, esse caminho do homem sem Deus é um caminho de morte. Pode fazer sucesso por algum tempo. E o nosso texto está lá no profeta Isaías. O profeta Isaías vai falar desse caminho superior de Deus. Nós vemos até um contraste. Deus faz o contraste claramente. Ele diz que o caminho de Deus é superior, o caminho dele conduz à vitória, que leva a pessoa a sair do poço da depressão, da culpa, do pecado, do peso do pecado que o arrasta para o inferno, e ele vai subindo de glória em glória, de fé em fé, para uma vida vitoriosa. Já o caminho do homem, embora pareça direito, embora pareça conveniente, lucrativo, prazeroso, Deus diz que é um caminho inferior, porque fatalmente conduz ao fracasso. Como o apóstolo João disse, que o mundo passa, e assim também as suas paixões insanas, suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então o caminho do homem é um caminho inferior, é um caminho que parece sólido, seguro, mas é um caminho como quem está afundando em areia movediça, é um caminho de uma vida frustrada, caindo, despencando, deslizando para um abismo onde a pessoa, diferentemente do caminho de Deus, vai de glória em glória, de fé em fé. No caminho do homem ele vai de abismo em abismo, de pecado em pecado, e até a desgraça total. Lendo o texto do profeta Isaías, nós vamos ler todo o capítulo. Diz aqui: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Veja bem, vinho é símbolo de alegria, leite é símbolo de nutrição. A alma verdadeiramente alegre e feliz, ela não compra isso com dinheiro. Só pelo Evangelho de Cristo. Diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Aqui Deus está dizendo que nos caminhos dele, como disse o salmista, há delícias perpetuamente, há prazeres que o ímpio não conhece. Então ele muitas vezes não entende porque é que alguém continua sendo crente, não importa o que aconteça. Podem acontecer problemas, desventuras, até desgraças, tragédias, mas ninguém rouba a alegria dele, porque a alegria dele está em Cristo, a paz dele está no Senhor. Então ele diz aqui: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim ouvir.
e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto, uma aliança, um contrato perpétuo, uma aliança eterna, dando-vos as firmes beneficências de Davi, as bênçãos, as bênçãos gloriosas. Deus é o Deus de toda a bênção. Tem um hino cantor cristão que diz: fonte tu de toda a bênção, vem o canto me inspirar, dons de Deus que nunca cessam, querem alto som louvar. Então, Deus é a fonte de toda a bênção. E aqui, ele diz: eis que eu dei como testemunho aos povos, para príncipe, falando de Davi, e governador dos povos. Davi é um exemplo de alguém que, quando seguiu o caminho de Deus, recebeu todas as bênçãos. Quando se desviou do caminho de Deus, experimentou a tragédia, a dor, a depressão, e ele saiu voltando para o caminho de Deus. Mas eu quero continuar a partir do versículo 6. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio, o mau, o perverso, que anda no pecado, o seu caminho, e o homem maligno, o homem que gosta de fazer coisas perversas, coisas proibidas, coisas imundas, imorais. Ele diz: o homem maligno, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, mude a trajetória da sua vida, troque de caminho, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne, volte, dê meia volta, volte-se para Deus, volte para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então está mostrando aqui que há chance, a oportunidade para qualquer um que queira se arrepender, que queira se voltar. Jesus Cristo é o canal de perdão de Deus, de bênção. Em Jesus Cristo, todo aquele que crê e se arrepender será salvo. Quem não crê já está condenado. Aí Deus diz aqui: por que você tem de se voltar para Deus? Ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus está dizendo: o pensamento divino é um pensamento superior. Os pensamentos, a sabedoria de Deus, a filosofia de Deus, o caminho de Deus é superior. É verdadeira sabedoria. Eles, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Então há dois caminhos: o caminho de Deus e os vossos caminhos, o caminho do homem. No versículo 9 ele diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. O caminho de Deus é altíssimo, é superior. São mais altos que os vossos caminhos, que são o caminho do homem rasteiro. É o caminho da lagarta, não é nem da lagarta, é da minhoca, é do chão para baixo. E os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos, ou seja, a doutrina de Deus, o ensinamento de Deus, a didascalia, que é a palavra para doutrina no grego, funciona. Deus diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O homem que acredita no que Deus diz e investe tudo nisso. Ele só provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, abençoado, feliz, vitorioso é o que confiar no que eu digo. Ele diz: porque assim como desce a chuva e a neve, e para lá não volta, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Está dando microfonia, afastar um pouquinho. Então, como eu estava dizendo, aliás, o texto aqui Deus está dizendo: de onde é que vem a chuva? A chuva vem lá do alto, muito alto. Geralmente as nuvens só são alcançadas pelos aviões, e é de lá que desce a chuva, é de lá que desce a bênção, porque sem chuva
a terra viraria um deserto estéril, sem nada, e todo mundo morreria. Então ele disse, a minha palavra é como a chuva que desce do alto. A minha palavra é superior. Ela desce e ela faz a terra germinar a semente, florescer, frutificar. Então ele está dizendo, a minha palavra não voltará para mim vazia. A minha palavra funciona. Prove, obedeça. Porém, se você não obedecer, assim como a minha palavra funciona, o caminho, a maneira de viver que eu indico, é o caminho da vitória, é o caminho de uma vida bem-sucedida, aqueles que andam contrariamente à minha palavra, estão andando naquele caminho largo que vai descendo até o abismo eterno. Ele diz aqui, se você se deixar guiar pela palavra dele, o que é que acontece? Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. É isso que faz o caminho de Deus. Paz e alegria. Ela nos guia. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão as palmas. Ele está dizendo aqui que toda a natureza favorece o que segue o caminho de Deus. Em lugar do espinheiro, que o espinho simboliza a maldição depois da queda, crescerá a faia. E em lugar da sarça crescerá a murta, ou seja, em lugar de crescer árvores que só causam problemas, como espinhos, crescerão árvores que serão bênção. Porque será para o Senhor, por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Então você nota aqui que Deus faz uma distinção, uma diferença entre o pensamento dele, o ensino dele, a doutrina dele, o que a palavra de Deus diz, e os ensinamentos do homem, as filosofias dos homens, os pensamentos dos homens. Os pensamentos de Deus ensinam um caminho, um modo de vida, uma filosofia de vida, uma metodologia de fazer as coisas, um jeito. O jeito de Deus funciona. O jeito do homem parece ser vantajoso, mas só termina em desgraça. Então, o caminho de Deus é vida e vitória. O caminho do homem é fracasso, morte e perdição. Você vê aqui um confronto entre dois caminhos, dois pensamentos e dois caminhos. E isso é a realidade através da história. Deus deixa bem claro, a Bíblia diz, primeiramente, que Deus amou o mundo. Jesus Cristo diz que o Pai Celestial, Ele quer dar boas coisas às pessoas e que cada um se queixe do seu pecado. As pessoas vivem vidas ruins não porque Deus as quer oprimir, quer lhes tirar a paz, a alegria. Não, quem faz isso é o diabo, que veio somente para matar, roubar e destruir. Ele veio afastar o homem de seguir no pensamento de Deus, no caminho de Deus. Ao contrário, Deus, Ele faz uma exortação universal para a raça amaldiçoada lá na queda. Deus disse para Adão, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, maldição são todos os problemas possíveis de existir. Se agora, depois que você evocou o pecado, você não quis seguir o meu pensamento, você não quis seguir o meu caminho, você quis seguir o seu próprio pensamento, o seu próprio caminho, então a vida na terra vai ser cheia de problemas, de fracasso, de dor, de infelicidade. Mas mesmo depois do homem ter rejeitado os pensamentos de Deus, mesmo depois do homem ter rejeitado o caminho de Deus, Deus continua, como o pai do filho pródigo, a convidar. Ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque chega a hora em que a porta vai se fechar. E alguns acham que é só depois que a pessoa morre, mas lá em Romanos diz que
Aquele que zomba de Deus, do conhecimento de Deus, aquele que inverte os valores, aquele que troca a justiça pela injustiça, a verdade pela mentira, que é o caso de quem troca o caminho de Deus pelo caminho do homem, o pensamento de Deus pelo caminho do homem, esse que zomba de Deus. A Bíblia diz que Deus entregará a ele a própria maldição dos seus pecados. Deus não precisa fazer nada para desgraçar a vida dele. Basta Deus se afastar da vida dele e deixar ele por conta. Ele mesmo será suficiente para desgraçar a vida dele e de muita gente. A Bíblia diz que esse homem, depois da queda, que rejeitou o pensamento de Deus e o caminho de Deus, ele deixa atrás de si um caminho de destruição e miséria. Um predador é aquela besta fera que sai destruindo tudo. E tem sido dito que o ser humano, no seu estado de pecado e rebelião contra Deus, é o predador mais destruidor do planeta que existe. Ele destrói tudo, a natureza, ele destrói a civilização, a sociedade, a humanidade, a sua própria família. Mas Deus, no seu amor por esse homem que ainda tem a sua imagem, ele diz: me busque, que você vai achar, mas me busque enquanto você pode achar. Não fique zombando e debochando não, que eu simplesmente largo de você, eu deixo você por conta. E ele diz aqui, ele dá uma exortação muito importante: deixe o ímpio o seu caminho. E ele diz: por que eu devo deixar o caminho do homem, o caminho da humanidade caída, da civilização pagã, da civilização iniciada com Caim? Ele diz: porque esse caminho é desastroso. Esse caminho é o caminho do fracasso e da morte. Já o meu caminho é um caminho florido. É um caminho que você vai encontrar alegria e paz, porque é baseado nos meus pensamentos, que são como a chuva que cai e faz tudo florescer, se tornar cheiroso e nutritivo. Ele diz: deixe o seu pensamento, se converta a mim, venha para mim, me busque, venha para mim, prove os meus pensamentos. Ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então não devemos tentar misturar os ensinamentos de Deus com os ensinamentos das filosofias humanas, dos ensinamentos das religiões humanas. Não, a Bíblia Sagrada é a única revelação de Deus que existe na Terra. É a única autoridade sobre qual é o pensamento de Deus, qual é o ensinamento de Deus, qual é a vontade de Deus. Ele disse: se voltar para mim, me buscar, e se voltar para mim, se converter a mim, passa por um arrependimento. Deixe o caminho do homem caído. Deixe os pensamentos, a maneira de ser, de viver, o jeito de viver do ímpio. Porque o meu pensamento é superior. O pensamento vale a pena. O meu pensamento é, vamos dizer assim, destilado em palavras que eu revelei. Ele diz: assim será a minha palavra, a palavra que sai da minha boca. E ele mandou seus profetas e apóstolos escreverem no livro sagrado chamado Bíblia: assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. É diferente das filosofias humanas, das ciências humanas, que são bonitas no papel, mas quando você tenta colocar em prática na vida, quando ela se choca com essas filosofias humanas, quando elas se chocam com a realidade da vida, se mostra um completo fracasso. Por isso que a própria história das ciências humanas e da filosofia é a história do fracasso. A história da filosofia termina os filósofos dizendo que não encontraram a verdade, que não existe a verdade, e que cada um curta a vida do jeito que quiser, porque não há esperança para nada.
É assim que termina o caminho do homem, a filosofia do homem, em total fracasso. Mas minha palavra não é assim. Ela não voltará para mim vazia. Eu não vou deixar que ela não se cumpra. O que Deus está dizendo, quando eu disser que se você fizer assim você é abençoado, nada vai impedir que você seja abençoado. Quando eu disser na minha palavra, a Bíblia Sagrada, que se você fizer assim você vai se dar mal, você vai se danar, nada vai impedir de você quebrar sua cara. Nada vai impedir de você se desgraçar. E Deus diz assim, não porque eu quero que você se desgrace, é porque a palavra do homem é enganosa, ela promete, mas não tem como cumprir. Mesmo que queira, não cumpre. Essa é a grande frustração das ciências humanas e das filosofias humanas. Elas prometem o que não podem cumprir e já sabem que não podem cumprir. Mas ele diz, a minha palavra fará o que me apraz. Ela fará exatamente do jeito que eu disse. Por isso que eu disse, prove, experimente e diga que não funcionou. Diga que eu disse que uma coisa produziria bênção e não produziu bênção. Volte me dizendo que você obedeceu uma coisa que eu disse que traria maldição e você fez e foi abençoado. Continuamente. No primeiro momento você pode até aparentemente ter recebido bênção. Mas o que não vem de Deus é maldição. Então, ao longo da história das culturas humanas, todas as civilizações que se tem registro até hoje, todas elas tiveram um ciclo de vida semelhante. Essas civilizações nasceram, floresceram, e quando elas chegaram na prosperidade e riqueza, elas se tornaram egocêntricas, imorais, violentas, e terminaram por se destruir ou foram destruídas por outras. Essa é a história, é o que a história registra, o fracasso das civilizações. É muito importante que nós, deixe-me ver aqui o nosso horário, é muito importante que nós vejamos que vale a pena seguir a sabedoria de Deus. Vale a pena seguir o pensamento de Deus, a doutrina de Deus, o que ensina a Bíblia. Pode ser que no primeiro momento não pareça dar lucro, pode ser até que dê prejuízo, mas com o passar do tempo, a Bíblia diz que aquilo vai me trazer alegria, aquilo ali vai me trazer paz. Já o caminho do homem, aproveite-se, vai te dar lucro. Mas tem muita gente morrendo pelo lucro que pegou de forma indébita no passado. É interessante que Deus diz lá que o meu pensamento é diferente do pensamento do homem. O pensamento de Deus é a verdadeira sabedoria. Por definição, sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus, é ver a vida conforme o pensamento de Deus, a doutrina de Deus. O caminho do homem não é de sabedoria. O caminho do homem é marcado pela astúcia. A astúcia é usar a inteligência humana para tirar proveito dos outros. É por isso que no mundo é cobra comendo cobra. É esperto derrubando esperto. Por isso que Deus diz que a sabedoria desse mundo é loucura e não sabedoria. Em 1 Coríntios 3,18 ele diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio desse mundo, no caso, o sábio desse mundo seria chamado de filósofo. A palavra filosofia é philos, amigo, e sabedoria, amigo da sabedoria. Então, o filósofo seria um amigo da sabedoria, que o mundo chama de sábio. Porém, Deus diz aqui: se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Aí, como é que eu vou, para ser sábio, eu vou me tornar louco? Você vai ver aqui que Deus vai dizer que o homem
na sua soberba, na sua arrogância, acha que o pensamento dele é mais alto que o de Deus. O pensamento dele é que é superior. Que a rainha das ciências são as ciências humanas, é a filosofia. E que a teologia é vamos dizer assim, um conhecimento supersticioso dos ignorantes. Mas não é verdade. Olha o que Deus diz. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio desse mundo, filósofo, cientista, faça-se louco para ser sábio. Então Deus vai dizer porque Ele diz isso. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Veja bem. O pensamento de Deus é superior porque é sabedoria. E o que é sabedoria? A sabedoria é diferente de conhecimento. Todo mundo tem conhecimento. Duas pessoas podem ir para uma escola, para uma faculdade e receberem as mesmas informações, os mesmos conhecimentos. Um pode sair lá com sabedoria e outro pode sair com astúcia. A sabedoria é usar aquele conhecimento para produzir os melhores resultados, para fazer o bem às pessoas. A astúcia é loucura, porque ela vai usar o conhecimento para o mal. Por exemplo, o verdadeiro cientista criou a energia nuclear para gerar energia para iluminar uma cidade. Já teve um cientista louco que ele vai usar a mesma energia que era para iluminar uma cidade, ele vai usar aquela energia para criar uma bomba atômica que destrói uma cidade inteira. Então você percebe a diferença, Edson, entre sabedoria e astúcia louca. O que é a sabedoria do homem é louca? O sábio ele usa a energia atômica que Deus deixou na natureza para gerir energia, para movimentar uma cidade para o bem. Já na astúcia louca do homem, ele vai criar uma bomba para destruir aquela mesma cidade. Então Deus diz, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus? Pois está escrito, Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. Ou seja, o homem, no seu pensamento divorciado de Deus, o pensamento do homem é um fracasso porque ele não tem sabedoria. Não tem sabedoria. Essa sabedoria não é usada para produzir os melhores resultados, como energia, como a energia atômica para gerar energia elétrica. Ele vai usar a energia atômica para ameaçar outras nações. Se você não fizer o que eu quero, eu solto uma bomba aí. Então Deus diz, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios em sua própria astúcia. Ou seja, não é sabedoria, é astúcia. Astúcia é loucura. E outra vez diz, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos, são inúteis, não valem nada. O pensamento do homem que não contempla Deus, que não coloca Deus na equação da vida e da existência como o fator principal da sabedoria e da vida, na realidade, vai terminar em nada. Ele diz, ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Ou seja, eu não vou seguir o pensamento do homem sem Deus, porque não passa de loucura. E em 1 Coríntios 3, 19 a 20, Deus deixa mais claro que a base do caminho do homem não é sabedoria, é loucura. 1 Coríntios 3, 19 a 20 diz,
Porque a sabedoria desse mundo é loucura. Que Deus é bem taxativo, Deus é bem assertivo. Você pergunta o que é loucura? Loucura é coisa de doido. E o que é que doido faz? Doido rasga dinheiro, doido come fezes, doido se joga na frente de um precipício. E é isso que Deus diz. A sabedoria desse mundo, que não é sabedoria, é astúcia, e o resultado é loucura. É coisa de doido. Ou seja, acaba mal. A sabedoria desse mundo acaba mal. Pois está escrito, ele apanha os sábios desse mundo na sua própria astúcia. Deus vai mostrando geração após geração, e as filosofias que não contemplam Deus, que são ateístas, que são naturalistas, que dizem que o homem está no universo fechado, que a natureza é o próprio Deus do homem, que o homem só tem para contar consigo mesmo e as leis físicas e materiais. Tudo isso terminou nas duas grandes guerras mundiais, onde o homem passou a se achar o super-homem, passou a achar que com seu conhecimento ele poderia controlar tudo, inclusive controlar as outras nações, mas só acabou trazendo destruição. Por isso que diz, Deus apanha os sábios, os cientistas, os filósofos na sua própria astúcia, na sua própria loucura, porque essas filosofias, essas ciências sem Deus, sempre acabam mal, são própria nulidade. Deus diz aqui, os pensamentos dos sábios são rasteiros, porque são vãos, não vão dar em nada. A Bíblia diz que claramente que Deus fez o homem simples. Fez o homem simples para ele seguir a simplicidade da sabedoria de Deus. Porém, depois da queda, ele se meteu em muitas astúcias, exatamente por se desviar desse caminho e sabedoria de Deus. O caminho do homem não é sabedoria, pois não é conhecimento bom, e principalmente porque não conduz a nada de bom, não conduz a bem-aventurança ou felicidade. E por quê? Não conduz à bem-aventurança porque viola exatamente aqueles princípios da bem-aventurança. Bem-aventurados humildes, a humanidade é soberba. Bem-aventurados que choram e lamentam o mal do mundo e o próprio mal, o próprio pecado, que se arrependem. O mundo não se arrepende. Bem-aventurados mansos, porque eles herdaram a terra. O mundo é dos violentos. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas no mundo os homens são pela guerra, pela violência. Então ele não pode ser feliz. E principalmente, eles vivem perturbados, com síndrome do pânico, apavorados com todas as coisas, com depressão, ansiedade, medo, tudo quanto é transtorno psicótico. Por quê? Porque eles violam a consciência. A consciência é um tribunal que Deus colocou em todo ser humano que reage com mal-estar quando o homem está fazendo uma coisa errada. Daí o mal-estar da civilização, como escreveu Freud, porque ele viola a consciência. E aí vem um falso cientista chamado Freud, que cria uma falsa ciência chamada psicanálise, para dizer que o mal-estar do homem é porque ele está seguindo o caminho de Deus. Que ele tem de se livrar do caminho de Deus e seguir o caminho do homem para ter paz. Foi isso que a civilização fez depois de Freud. Largou a Bíblia, largou Deus, largou o caminho de Deus e caiu de cabeça no caminho de Freud, de Nietzsche e de outros filósofos ateus. E qual foi o resultado? Ele mesmo escreveu: a humanidade continua em seu mal-estar. A humanidade continua perturbada, psicótica. Nós vivemos na civilização mais perturbada e psicótica, porque o caminho da paz e da alegria é o caminho superior de Deus, dos pensamentos superiores de Deus. Eles violam a sua consciência,
justificando toda espécie de erro e crime na sua vida. A sua soberba e insensibilidade os conduz naturalmente a serem violentos, não misericordiosos, implacáveis diante dos freios da consciência. A consciência diz que é errado, mesmo assim ele faz, indo até as últimas consequências para conseguirem aquilo que eles querem. Daí, o resultado é desgraça. Então nós vamos parar aqui. Podemos continuar na próxima sexta-feira, mostrando a diferença entre o caminho do homem e o caminho de Deus. Quem é crente em Jesus, que já segue o caminho de Deus, vai começar por seguir Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho de Deus é o caminho de Jesus Cristo, é o caminho nos passos de Jesus. É o caminho da bem-aventurança, da paz, da alegria. Jesus Cristo, ele disse que deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo dá, não tema nem se atemorize. Ele disse: eu sou o antídoto para a síndrome do pânico. Eu sou a cura para a alma perturbada. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nesse texto aí, Jesus Cristo está prometendo descanso para a alma. Ele está dando descanso para a alma perturbada, transtornada. Então esse descanso de alma, demônio pode dar, religião não pode dar, dinheiro não pode dar, a ciência e os pensamentos humanos não podem dar, somente só Jesus Cristo. Vem a mim, e o que é que o Senhor vai me dar? Descanso para a tua alma. O que é que eu te deixei quando eu saí desse mundo? Paz. É o meu legado para você, paz, do grego Irene, aquela tranquilidade de alma, aquela imperturbabilidade, mesmo quando há uma tempestade, quando Jesus dormia na popa da embarcação, os discípulos perturbados, e ele diz: por que vocês estão perturbados, homens de pequena fé? Só usem a fé, por menor que seja, e vocês voltem a crer no que eu disse, né? Me busquem, voltem para mim, voltem-se para os meus pensamentos, que são como a chuva, que faz germinar, brotar, florir, frutificar. Eu vou desafiar você, nesse momento onde você estiver, a buscar o Senhor, como o texto que a gente leu originalmente, Isaías 55, 6 a 13, no verso 6 ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E o apóstolo Paulo diz: quando é que ele está perto? Quando a palavra, quando é que você pode acessar esse convite? Ele diz: a palavra está perto de ti, a palavra que está sendo pregada. Aquele que crê será salvo. Com o coração se crê para a justiça. Então, com a fé, creia em Jesus Cristo nessa noite, entregue sua vida, decida-se caminhar pelo caminho de Deus, por mais estreito e difícil que seja, pois é o caminho da bem-aventurança, é o caminho superior, está acima das maldições desse mundo. O caminho desse mundo está mergulhado nas maldições. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui, na casa do irmão Edson, que quem ouviu essa mensagem possa se voltar para Jesus Cristo, possa buscá-lo enquanto se pode achar. Ele mesmo convida: vinde a mim, eu darei descanso para a tua alma. Obrigado por esse tempo aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém.